O Partido Pão, eu queria que a gente compartilhasse aqui umas poucas passagens para a gente entrar nesse momento que é solene para o Senhor. Então, vamos ler primeiro Salmo 25, capítulo 14, versículo 14. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para com os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Se a gente entender que essa intimidade é um princípio, a gente pode ver, então, um rápido exemplo desse princípio, quando o Senhor fala com Abraão lá em Gênesis 17, perdão. Gênesis 18, 17. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? E dito o princípio e mostrado o exemplo desse princípio de intimidade com o Senhor que Abraão tinha, a gente vai para o contexto, então, que vai ser do Partido Pão. Lá em Atos 2, a partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Depois a gente vai para o 11, mesmo capítulo, versículo 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. É interessante que a nota menciona que esses embriagados, as pessoas que falaram isso, é porque não tiveram a total compreensão do que estava sendo falado. E aí, seguindo na leitura, então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Aqui Pedro, então, vai começar um discurso. E eu queria que os irmãos firmassem dois aspectos. Esse primeiro, que chama atenção pela palavra atentar às minhas palavras, nas minhas palavras, e a segunda parte que a gente vai ler adiante. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue,
antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro, então, continua, e agora é o momento em que ele sai da condição de falar nas palavras dele para pedir para que atentem a essas palavras. Varões israelitas, atendam, né? Desculpa. Varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue para determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A gente faz uma pequena pausa aqui. A morte só não pôde retê-lo, porque ele era um varão perfeito. Como homem, ele se viu aprovado por Deus, como fala aqui, que ele estando entre nós, ele foi aprovado pelo Pai. As palavras, né, padrões, a metodologia, essas coisas, elas são muito claras para a gente quando a gente pensa em algumas coisas. E quando a gente pensa na natureza do homem e do pecado, a gente entende que elas são coisas que se correlacionam. O pecado e a imperfeição do pecado e a imperfeição da morte. Por isso nós podemos ser tragados pela morte. Porque nós temos algo que característica, que promove um diálogo entre essas duas partes. A morte por nossas características pecaminosas. Mas a gente está diante dali do Senhor Jesus, que estava diante da imperfeição da morte, mas com a pureza da vida, com a perfeição da vida. Não havia nele nenhuma característica, nenhum ponto, do qual a morte pudesse validar o poder dela sobre ele. E por isso, ele não pôde ficar retido nela. Seguindo adiante na leitura, e partindo para o fim, Pedro continua, porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim vinha sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Pedro então continua, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. E é por isso que nós podemos estar aqui e com alegria celebrar esse momento. Um momento que ele tem um princípio, que é a intimidade com o Senhor. E que nós possamos ganhar essa intimidade no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Porque o que está diante de nós é uma grande mesa. E ele prometeu que ele fará conosco pessoalmente. E nessa viva esperança a gente repousa e se alegra.
Senhor, nós te damos graças e bendizemos teu nome, Senhor, porque a morte não pôde retê-lo. Glórias ao Senhor, porque o teu filho, varão perfeito, Pai, foi ao Calvário por nós, Senhor. Pagou um preço tão elevado, Senhor. E por isso nós podemos, Senhor, nos achegar diante dessa mesa, Senhor. Muito obrigado, porque um dia o Senhor olhou para nós, Pai, e não viu o declínio, mas viu a viva esperança, movida na cruz, Senhor, por aquele sangue perfeito derramado sobre ela, Pai. Obrigado, nós te louvamos, bendizemos, glorificamos ao Senhor por tão rica salvação, Pai. Obrigado por essa mesa e por nos incluir nela, Senhor. Nós que estávamos condenados à morte eterna, mas o Senhor se lembrou de nós, Pai. Por isso nós rendemos graças ao Senhor. E com gratidão, Senhor, fazemos o que o Senhor determina que nós façamos, sempre que nós lembremos de Ti. Com alegria nós partimos o pão, Senhor, em nome de Teu Filho amado. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir primeiro texto no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, tem sido um texto-chave. Evangelho de João, capítulo 14. Teremos, obrigado para quem lá reta. Versículos 16 e 17. Obrigado, Pri. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Observe-se para si, importante. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porquanto não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Observe os tempos verbais. No passado, né? O presente, passado, que se estendia até aquele momento. Habita. Né? E depois o futuro, estará. Então tem uma parte que diz respeito ao passado e até aquele momento, e outra parte que diz respeito ao futuro. A parte que diz respeito ao passado e aquele momento, aqui diz convosco. E a parte que diz respeito ao futuro diz em vós. Então essas questões são importantes e serão vamos ocupar aí no dia de hoje. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós somos gratos a Ti por esse momento tão especial que o Senhor nos concedeu. Senhor, diante da Tua mesa, Senhor, a lembrança daquilo que o Senhor fez por nós. Amém. A lembrança eterna de que ninguém se iguala ao Senhor. De que todas as coisas são de Ti, por meio de Ti e para Ti. Senhor, por isso, mais uma vez, nos colocamos a Teus pés, pedimos a condução do Teu Espírito, a Tua direção, a instrução do Senhor. A menos que o Senhor faça brilhar a Tua luz sobre a Tua palavra, Senhor, nós andaremos tateando como cegos. Senhor, mas nós não queremos isso, nem o Senhor quer. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, pedimos, Senhor, fale ao nosso coração. Traga graça e clareza, unção do Teu Espírito para esse momento, para a glória do Senhor. Amém. Temos estudado a respeito do Espírito Santo. Já tocamos em 2 temas. Esses 2 temas foram subdivididos em mensagens. O primeiro tema foi uma introdução. Ele ocupou 3 mensagens. O segundo tema foi a respeito da pessoa do Espírito Santo, e foi dividido em 4 mensagens. Então, já compartilhamos 7 mensagens a respeito do Espírito Santo. Então, hoje nós vamos ir para o terceiro tema. E o terceiro tema é quando é que a gente recebe o Espírito Santo? E como é que a gente recebe o Espírito Santo? Isso é da mais alta importância, dada a confusão que existe por ali. Você ouve de tudo, né? Lê de tudo, mas a palavra de Deus traz instrução específica, clara a respeito disso. Só que nós precisamos saber onde buscar e como entender. Então, o objetivo, ao menos nesta e na próxima sessão, que não sei exatamente quando será, talvez no ano que vem, não sei,
é olharmos isso à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, que é a única autoridade que temos, o Senhor por meio da sua palavra. Né? Então, queremos fazer isso com um pouquinho mais de cuidado. Várias das coisas que serão mencionadas hoje já foram mencionadas antes, mas aí queremos fazer isso de forma agora um pouquinho mais detalhada. Eu vou começar com uma citação, e eu vou terminar com outra. É a citação do início, é do Tozer. Né? Acredito que vários de vocês conheçam, ao menos de nome. O Tozer teve um papel muito importante no século XX. Dizem que ele é o profeta do século XX. Né? Então, o Senhor o levantou para apontar várias necessidades da igreja ao longo do século XX, pelo menos para parte da igreja do Senhor. E ele escreveu um livro, foi publicado em 1952. É um livro muito simples, são 4 capítulos, mas assim, para o público a quem escreve, acho que cumpre o papel. E esse livro chama-se Como Ser Cheio do Espírito Santo. E o parágrafo que eu vou trazer é do prefácio desse livro. Ok? Bem, então vamos lá. No prefácio ele escreveu assim: se você pensa no Espírito Santo como sendo literalmente um vento, um sopro, então pensa nele não como uma pessoa, como algum singular. Mas o Espírito Santo tem vontade, inteligência, sentimento, conhecimento, simpatia e a capacidade de amar e de ver e de pensar, de ouvir e de desejar, pois é uma pessoa. Talvez diga, então ele está se colocando, está imaginando um argumento. Talvez você diga, abre aspas, creio nisso tudo. Não pense que está dizendo algo novo. Fecha aspas. Agora ele responde a essa questão. Não espero dizer-lhe muito que seja novo. Espero simplesmente colocar a mesa para você, organizar os pratos de forma um pouco melhor e de maneira mais atraente, de modo que se sinta encorajado a se servir. Muitos de nós crescemos no contexto da teologia que aceita que o Espírito Santo é uma pessoa, e uma pessoa divina, mas por alguma razão nunca nos beneficiamos disso. Olha que dedo na ferida, né? Mas por alguma razão nunca nos beneficiamos disso. Estamos mais vazios do que nunca, mais sem gozo do que nunca, estamos mais longe da paz do que nunca, estamos mais fracos do que nunca. O que desejo fazer é contar-lhe as coisas antigas, mas ao mesmo tempo encorajar seu coração a apropriar-se delas agora e adentrar no cerne delas, que é vibrante, pulsante e cheio de vida, para que a partir daqui sua vida seja totalmente diferente. Olha que bonito o prefácio. Dá até vontade de ler o livro, né? Essa é a função de um bom prefácio. Ok, então vamos lá. Então, como nós precisamos, a meu ver, abordar esse assunto de quando recebemos o Espírito Santo. Então, nós precisamos voltar atrás e lembrar de coisas que vários irmãos estudiosos já alertaram. Nós precisamos aprender a dividir as fases, as épocas, né, que encontramos ao longo da história coberta pela Bíblia. Então, só para lembrar, irmãos, acho que já falamos disso, ok? O Scofield escreveu um livro belíssimo a respeito do Espírito Santo, muito, muito pertinente. Né? A data desse livro? 1899, a data do livro do Scofield. E ele aborda esse assunto dividindo o período da seguinte maneira: até a encarnação, então, ou seja, da encarnação para trás, da encarnação até o dia de Pentecostes, o texto que Vaguinho leu na hora da ceia. Depois de Pentecostes, que é Atos capítulo 2, depois de Pentecostes até a inclusão dos gentios na igreja, é o evento na casa de Cornélio, Atos capítulo 10. Depois, o período atual, que é coberto pelas epístolas, e vai
inclui boa parte do livro de Apocalipse, e o Espírito Santo, a sua função, a sua atuação em eras futuras, das quais a palavra de Deus nos dá algumas dicas, mas não entra muito nisso, porque a nossa questão é o aqui e o agora. Muito bem. Então, são algumas divisões, por exemplo, que o Scofield segue. Eu vou sugerir que a gente siga um pouquinho mais simples, mas que nos atende bem, né? Nós vamos olhar um período passado, que nós vamos relacionar ao texto bíblico como o Antigo Testamento, o atual, que são as epístolas e o livro de Apocalipse, e um período de transição, que é coberto pelos evangelhos e pelo livro de Atos. Se você lembrar dessa divisão, e você contextualizar o que você lê com respeito a isso, quase todos os problemas levantados ao longo da história a respeito desse assunto tão polêmico estão resolvidos. Ou seja, boa parte dos problemas se originam na falta de contexto. Okay? Lembrando os irmãos que essas três divisões parecem-me são ilustradas pela história de Noé. E depois de 40 dias na arca, ele precisava se informar se as águas tinham baixado, né? Se não estou enganado, acho que foi o Macintosh que disse que a arca não tinha janelas. Ela tinha uma abertura em cima, assim, toda em volta, mas não tinha nenhuma janela que a Noé pudesse abrir para olhar e falar assim, sim, está desse jeito, está daquele. Tinha uma janela, porque a Bíblia faz menção, mas segundo ele, a janela estava no topo da arca. Então ele podia abrir a janela, a única coisa que ele via era o céu, né? Ele podia olhar para cima, não para os lados. Isso em si já é uma lição. Então lá vai ele. Então o que ele fez? Ele é um experimentalista, né? Depois do corvo, ele resolveu mandar uma pomba, soltou uma pomba. E nós tratamos disso, né? A pomba, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é um emblema do Espírito Santo. Quando Gênesis lá começa dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Dizem os cientistas que esse verbo pairar é o voo pairado da pomba. Né? Alguns dizem que também é o voo pairado da águia, mas enfim. Então, logo no início, versículo 2, né, temos o Espírito Santo mencionado em pessoa, e essa característica dele que nos vincula, né, à pomba. Mas no Novo Testamento também, a primeira menção que tem da pomba é no batismo do Senhor, e aí nós sabemos com toda certeza que era um emblema do Espírito Santo. Então, lá vai Moisés. Eu já falei isso, né? Moisés estava naquela arca, vocês que não sabiam, né? Toda vez, vocês igual chamar as filhas, cara, não acerto de primeira, sempre na segunda. Né? Ok. Noé soltou uma pomba. E nessa primeira fase, a pomba ia e voltou. Não tinha onde pousar. Né? Então entendeu ele que as águas ainda estavam pairando, dominavam sobre a terra. Primeira fase, a fase do Antigo Testamento. E como veremos, é o assunto de hoje, o Espírito Santo era dado, mas não era dado o espírito de habitação, não era dado o espírito de permanência. O Espírito vinha com objetivos específicos sobre pessoas específicas, para uma obra de Deus específica, ele realizava, e muitas vezes ele voltava e aquilo não se manifestava mais. Essa é a primeira fase. A segunda fase, que aconteceu 7 dias depois, né? Aí Noé lançou a pomba mais uma vez. E ela voltou, mas voltou com novidade. Voltou com um raminho de oliveira, né, novo no bico. A oliveira fala de oliva, né? Oliva é aquilo que dá o quê? Das azeitonas, de onde a gente tira o azeite, né? Quem que foi prensado na prensa de azeite? O Getsêmani. A palavra Getsêmani significa prensa de azeite. É o Senhor. Então, a oliveira sempre nos aponta, né, para essa obra de redenção em que o Senhor precisou ser prensado como a azeitona é prensada
para dali resultar azeite. Pentecostes segue o Calvário. Sem Calvário não haveria chance de ter Pentecostes, né? A azeitona precisava ser prensada, né? A vinda do Espírito Santo é consequência da obra do Senhor. Bem? Então, essa parte intermediária, né? Em que a pomba voltou, mas já voltou com essa novidade. Já havia começado a obra de redenção. Me parece que isso aponta para esse período de transição que nós vamos associar os 4 evangelhos ao livro de Atos. E por fim, daí a 7 dias, ele soltou a pomba mais uma vez e ela não mais voltou. Esse é o espírito de habitação. O Espírito Santo foi dado à igreja e, segundo o Senhor, lembra que eu falei, preciso lembrar da frase? Para que esteja convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. Né? Muito bem, então nós vamos olhar essas 3 fases. Não teremos como fazer isso hoje. Vamos olhar a parte do Antigo Testamento hoje e vamos começar com 2 textos da parte da transição. Da próxima vez, se o senhor permitir, vamos terminar a parte da transição e aí vamos lidar com a questão da era atual. Okay? Mas alguns textos nossos de hoje já dão um pouco de spoiler, né, de como é que a coisa funciona no dia de hoje. Okay? Então vamos começar olhando alguns exemplos do Antigo Testamento de como é que o Espírito Santo interagia, como é que ele se movia, como ele agia, né, naquela época. Seria um erro dizer ou imaginar que o Espírito Santo é uma característica só do Novo Testamento. Não, irmãos. O Espírito Santo opera desde Gênesis 1 até Apocalipse. Lá no final, o Espírito e a noiva dizem, vem. Capítulo 22, versículo 17. Né? Ou seja, nós temos a presença do Espírito do primeiro ao último capítulo da Bíblia. Okay? Sem dizer que foi ele que inspirou o texto sagrado. Então vamos lá. Vamos para o primeiro exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 25, contexto... Não, não é 25. Deixa eu consultar aqui. 31. Perdão, irmãos. Êxodo, capítulo 31. Uma das coisas que eu quero que os irmãos observem é que no Antigo Testamento, isso é quase que uma regra, né? O Espírito Santo era dado a pessoas específicas para obras específicas. Não era uma coisa geral, né? Tanto é assim que na profecia de Joel, lida nessa manhã, temos a seguinte frase. Observa a ênfase que a profecia diz. Assim, nos últimos dias, diz o Senhor. Nos últimos dias são os dias presentes, depois que o Senhor inaugurou a nossa era, né? E que será também verdade ainda no nosso futuro, mas é desde a época do Senhor. Eis que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso era novidade. No Antigo Testamento não era isso, não é? A regra era esse, aquele. Era um rei, era um sacerdote, era um juiz, né? Para alguma ação específica. Então, uma das diferenças do Novo Testamento para o Antigo Testamento é que na nossa era, o Espírito é derramado a toda a igreja. Toda a igreja. Não tem exceção. Lá não, eram pessoas específicas, em momentos específicos, para algumas ações específicas. Então vamos ver 3 desses exemplos. Primeiro está aqui, então, Êxodo capítulo 31, versículo 2. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Então, as pessoas, acontecia deles serem cheios de Espírito também no Antigo Testamento. Tem exemplos, né? Não era geral, não tem a ordem enchei-vos do Espírito, isso é para a igreja, hoje para todos nós, ninguém escapa. Essa ordem paira sobre todos nós. Lá não, era um ou outro. Aqui está dado o nome dele, só faltou o CPF.
né? Mas os nomes a gente tem inclusive a ascendência dele. Ele enchido do Espírito de Deus, agora observe, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para o objetivo elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalhado de madeira, para toda sorte de lavores, no contexto da construção do templo. Então, é um caso muito, muito enigmático, ou seja, enigmático não, emblemático, de alguém específico recebendo enchimento do Espírito Santo para uma obra específica. Okay. Outro exemplo. Vamos ao primeiro livro de Samuel. Outra característica que os irmãos podem observar é o seguinte: no Antigo Testamento, a concessão do Espírito Santo para esse tipo de coisas estava intimamente relacionada ao propósito de Deus, não necessariamente ao caráter da pessoa. Então, nós encontramos pessoas com caráter, assim, duvidoso, para dizer o menos, né? Recebendo o Espírito de Deus. Recebendo nesse sentido, né? Instantaneamente para algum tipo de ação. O terceiro exemplo vai ser nessa linha. Vamos lá. Então, primeiro livro de Samuel, versículo 11, capítulo 11, a história, aquele desafio dos amonitas a Israel, em que eles falam, ou vocês se rendem a nós, e então, nesse caso, nós vamos vazar o olho direito de todo varão, ou então nós vamos entrar para atacar. E o olho direito era importante, porque na guerra, eles seguravam o escudo com o braço esquerdo e cobriam assim, ó, e com a espada aqui, eles lutavam, né? Quem não enxergasse de olho, basicamente estava inutilizado para fins de guerra. Então, assim, vazar o olho direito era ruim, né? E aí, claro, o povo desesperou, e nesse contexto, veja o que diz versículo 5. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: quem tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes, e o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras, e acendeu-se sobre modo a sua ira, e aí, pronto, aí ele convocou o povo para a batalha. Então você vê assim, Deus falou assim, não, isso não vai acontecer não. Então, como é que Deus resolveu intervir, né? Aqui diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul, e aí Saul fez essa ação. Essa expressão, se apossar, aparece várias vezes no livro de Juízes, sobre os juízes, né? Gideão é um caso. O exemplo que nós vamos ler agora em Juízes 14 é o de Sansão, né? Sansão. Então, se vocês lembram da história de Sansão, o caráter de Sansão é só mais ou menos, né? Não é aquelas coisas, você vê, não tem mérito da parte dele, né, de ter sido tomado pelo Espírito Santo. Capítulo 14, Juízes, capítulo 14, versículo 6. Vamos ler o 5 também. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna. Ele queria porque queria casar com a moça que não era de Israel. Né? A revelia dos pais, não, já viu que já não era coisa, mas ele insistiu e desceram. Então, esse é o contexto aqui, eles desceram. E chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, não do leão, né? De Sansão, de Sansão, e o rasgou como quem rasga um cabrito. Como se rasgasse um cabrito fosse fácil, né? Duvido de nós rasgasse um cabrito. Mas, enfim, ele rasgou esse leão, sem ter nada na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizeram. Essa expressão que encontramos no caso de Saul, encontramos aqui no caso de Sansão, diz o irmão Campbell Morgan que é como se o Espírito Santo entrasse e se revestisse do homem. Um conceito diferente, né? A gente sempre se pensa assim, vou me revestir do Espírito Santo. E nesse caso, a palavra em hebraico é o contrário. E é como se uma armadura sem a pessoa dentro não faz nada, né?
Mas se a pessoa estiver dentro, a armadura, ela peleja, ela faz. Então, acho que o conceito é mais ou menos esse. Então, ele capacitava os homens. E a expressão utilizada é que tomava posse. Agora, olhem com cuidado o Novo Testamento. Você não vai achar essa expressão lá. Então, nós logo percebemos que a maneira do Espírito Santo interagir com o povo de Deus para a realização do propósito de Deus é realmente diferente nesses momentos diferentes da história. Okay? Bom, então esses três exemplos são três exemplos, vamos dizer assim, positivos. Vamos ver mais um, e aí veremos três negativos sobre, no aspecto de que o Espírito Santo também podia sair. Então vamos voltar ao livro de 1 Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. Capítulo 16 de Samuel, do primeiro livro, conta a história da unção de Davi. E unção na Bíblia é sempre simbólico de receber o Espírito Santo, né? Tanto é que eles eram ungidos com azeite ou com o óleo da unção, que são emblemas do Espírito Santo. Nós já tratamos disso nas mensagens passadas. Então vamos lá. Versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, está se referindo a Davi, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. No caso de Davi, tem uma expressão que a gente não vê nos demais, que é naquele dia em diante, dali para frente, né? Mas por que isso? Porque Davi, né, é um tipo do Senhor. E o Senhor é o Cristo. E Cristo significa ungido. E ungido é aquele que recebe o Espírito Santo de permanência, de habitação. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Foi o sinal que Deus deu para João Batista. Capítulo 1 de João Batista disse: aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Então nós vamos ler esse texto daqui a pouquinho. Então, aqui ainda estamos do lado positivo. Do lado negativo, mais um versículo, versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então, Saul desobedeceu e o espírito se retirou dele. Essa é uma outra coisa que você não encontrará no Novo Testamento. E eu rogarei ao Pai para que ele vos dê outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. Não é o Espírito que vai e vem, não é a pomba na primeira fase lá da arca, né? É o Espírito de permanência. O Espírito se entristece, ele se apaga, nós o resistimos, isso tudo é ruim, mas ele não vai embora. É algo que nós precisamos entender. Okay? Mas no caso de Saul, que nós estamos lendo o Antigo Testamento, ele se retirou. Um outro exemplo, livro de Números, capítulo 11. Oi? Não, obrigado. Eu não posso tomar água agora, porque se precisar ficar livre dela, aí o aperto vai ser ruim. Na hora que acabar, eu vou tomar um bocado, pode deixar. Capítulo 11, Números capítulo 11. O contexto é o seguinte: lá pelas tantas, Moisés ficou cansado, como todos nós, muitas vezes. Chegou para o Senhor e falou assim: não, está difícil, né? O propósito de Deus era que ele fosse. Aliás, desde sempre foi assim com Moisés, né? O propósito de Deus é que ele conduzisse o povo sozinho. E quando Deus o chamou, ele ficou rateando, né? Aí Deus permitiu. Nós precisamos fazer uma distinção entre a vontade permissiva de Deus e o propósito de Deus. São coisas diferentes. Então Deus permitiu que ele levasse Arão. Então, bom, Arão vai ser a sua boca. E Arão foi meio que uma
pedra no sapato, né? Criou confusão para ele. Bom, mas enfim. E aqui, de novo, mais uma vez, ele falou assim, Senhor, está muito pesado. E o Senhor permitiu que ele chamasse 70 anciãos, né, para ajudá-lo. Esse foi, segundo dizem entendidos, o início dessa instituição que no Novo Testamento aparece sob o nome de Sinédrio, que era aquele conjunto de anciãos, teve seu início aqui, ó, aqueles 70 lá de Moisés. Claro que aquilo foi se transformando como tudo que é humano, e na época do Senhor, o Sinédrio chegou a condená-los. Né? Então, versículo 25 de Números capítulo 11, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, falando com Moisés, e tirando do espírito que estava sobre ele, Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, quando o Espírito repousou sobre eles. Profetizaram, mas depois nunca mais. Então, observe, esse negócio de tirar e colocar, isso acontece, não acontecia no Antigo Testamento. Você não encontra isso no Novo. Pode procurar, não acha. Né? Isso é uma característica do Antigo Testamento. Profetizaram, mas depois nunca mais. Não era o espírito de habitação. Mas continuemos a leitura, olha que interessante, temos algumas surpresas aqui para nós. Porém, no arraial ficaram dois homens, um se chamava Eldade e outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, então, de novo, o Espírito repousou sobre eles, não sobre todos, sobre esses dois, tá? Os nomes são dados, então vocês veem que não é uma questão geral. Porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Então correu o moço e o anunciou a Moisés, e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Olha o que o zelo humano faz. Olha o que o zelo humano faz. Né? Mas graças ao Senhor, Moisés tinha intimidade com Deus, né? Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Atenção agora, tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Tomara, quem dera. Ou seja, não tinham. Ter o Espírito era para um caso ou outro, não era geral. O Espírito é geral para o Novo Testamento. Essa é uma das grandes diferenças que a gente precisa enfatizar sempre. Né? Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. E o nosso último texto, nessa parte de exemplos. Salmo 51. Fica de olho no relógio, que senão vou me atropelar aqui. Salmo 51. Salmo 51, os irmãos lembram, é um salmo de penitência de Davi. Ele escreveu depois que Natã veio, né, e contou aquela história. Falou, ó, tinha dois homens, um tinha um monte de, né, muito gado, o outro só tinha uma ovelhinha, né? Aí o cara, o ricaço lá recebeu hóspedes e resolveu pegar a ovelhinha do pobre coitado, matou e serviu. Aí, pronto, Davi falou assim, forca para ele, né? Aí Natan falou assim, tu és esse homem. Olha que coisa. E na hora, ele viu o seu pecado e se arrependeu e confessou. E temos o Salmo 32 e esse Salmo escritos nesse contexto. Okay? E vocês depois leiam esse Salmo, vale a pena. Ele realmente assim, é cheio de contrição. Né? Mas veja, versículo 11, que oração encontramos aqui de Davi. E nós entendemos o porquê. Ele diz assim, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele viu Deus retirar o espírito de Saul. Ele presenciou isso. Não era ele que tocava a harpa quando, né, o espírito maligno atormentava Saul, porque o espírito de Deus havia se retirado. E por que havia se retirado? Porque ele havia desobedecido. Mas Davi também havia desobedecido. Então ele caiu em si, assim, me cabe o mesmo castigo.
Me cabe o mesmo castigo. Ele foi a Deus e falou, não me retires, não me repulses da tua presença, não me retires do teu Santo Espírito. Agora, das muitas orações que somos ensinados a fazer no Novo Testamento, jamais você vai encontrar essa. Não tem nenhuma instrução. Por quê? Porque o Espírito que nos foi dado foi o Espírito de habitação, o Espírito de filiação. Ok? Mas o versículo 12 diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Irmãos, a alegria ele tinha perdido. O espírito ainda não. E também não perdeu, né? Mas a alegria ele tinha perdido. E nós certamente podemos perder a alegria. Porque veja bem, se o espírito em nós se entristece, e Paulo escrevendo aos Efésios 4:30 diz, não entristeçais o espírito no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora, se nós entristecermos o Espírito, se ele se entristecer dentro de nós, como usamos... Está vivo? Cadê o portanto? Está vivo. Como ousamos nós imaginar que podemos ficar alegres? Se o Espírito em nós está triste, nós vamos estar macambúzios, né, como diz o irmão Alexandre. Né? Tristes, tristes. Então, Davi havia perdido a alegria. Ele pede a Deus para restaurar. Mas com respeito ao Espírito, ele sabia que Deus ainda, né, não tinha tirado e não retiraria, mas ele faz essa oração. Por quê? Porque se Deus, na sua justiça, fosse fazer igual, ele tiraria, né? Mas o Senhor faz provisão. Então não vamos entrar nisso, mas acho que é um bom exemplo. Então deixa eu terminar essa parte com duas observações rápidas e aí vamos passar a parte da intercessão, né? Da transição. Temos falado a respeito dessa frase. Duas frases que caracterizam o Espírito no contexto do Novo Testamento. É o Espírito de habitação e o Espírito de filiação. Então vamos primeiro para o de habitação. João capítulo 1. Então, um texto que eu já mencionei, quero chamar a atenção de alguns pontinhos aqui. Versículo 32, João 1. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Olha os dois verbos, descer, pousar. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Bem, se eu disser para vocês que o pousar do versículo 32 é a mesma palavra que o pousar do versículo 33, tem novidade nenhuma. Tem novidade nenhuma, né? É a mesma palavra no grego, a mesma palavra foi usada em português, é a palavra meno. Mas se continuarmos a leitura, encontramos a mesma palavra em disfarce. Então, vamos, versículo 38. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, lhes disse, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Onde moras? Onde habitas? Essa é a mesma palavra de pousar. Meno. Onde pousas? Onde habitas? Né? Versículo 39. Respondeu-lhe, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Essa é a palavra, mais uma vez. Onde estava morando, habitando. E moraram com ele. Então, a mesma palavra aparece 5 vezes nesse texto. Traduzida como pousar, as duas de cima, e como habitar, assistes, ficar, nesse contexto. Então, isso nos dá a ideia do que significa o Espírito ali, e o Espírito pousou, habitou no Senhor. Ele é o Cristo. Então, quando falamos de Espírito de habitação, é a isso que nos referimos, o Espírito que veio para ficar, não que fica indo e vindo, como era no caso do Antigo Testamento. E a outra expressão, que é o espírito de filiação, e nós precisamos do texto de Gálatas, vamos ao Gálatas capítulo 4.
Eu estou com um olho na Bíblia e um olho no relógio. Gálatas, capítulo 4. No capítulo 3, Paulo estabelece esses paralelos entre Sara e Agar, né? O filho da escrava e o filho da livre, a Jerusalém terrena que gera para a escravidão e a do céu, né? Enfim, então ele pintou esse quadro. E agora veja como ele começa ele está fazendo contraste entre o filho herdeiro do filho escravo, né? Claro, do ponto de vista humano, imaginando Ismael e imaginando Isaac. Mas tudo tem a sua interpretação espiritual. E ela vem agora, capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Então temos aqui o quê? O cenário de alguém que é um filho, potencialmente herdeiro, mas ele opera, ele existe numa condição prévia a isso. E aqui ele utiliza a expressão escravo. Okay? Agora ele explica isso. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, vamos traduzir isso, vamos parafrasear. Assim também o povo de Deus, na época do Antigo Testamento, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Esse ponto é pivotal, esse ponto é o ponto da virada. Não é à toa que o Scofield diz assim, então vamos dividir aqui do passado, né, desse período assim também nós quando éramos, esse é o passado, até a encarnação. Aqui é a encarnação. Na plenitude dos tempos, o Senhor se encarnou. Nascido sob a lei, nascido de mulher, para resgatar os que estavam sob a lei. Mas continuando. A fim, com o objetivo, de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, deixamos de ser, digamos assim, povo de Deus em termos mais gerais, como Israel foi, como Israel é, para sermos filhos. Né? Mas o filho tem uma coisa que o não filho não tem, né? Que é a vida dos pais, é o DNA dos pais. Né? Então, vamos continuar lendo. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Por isso que chamamos Deus de Pai, de Abba, Pai, porque é o Espírito em nós que nos dá essa consciência de filiação. Por quê? Porque Ele é o Espírito de filiação nessa época em que vivemos. Não era no Antigo Testamento, mas agora é. Né? De sorte, versículo 7, que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Ok, então eu acho que com isso nós cobrimos razoavelmente bem, os irmãos entenderam, né, as características principais desse mover do Espírito Santo no período do Antigo Testamento. Pode procurar, está cheio de outros exemplos, mas são todos com essas características. Agora nós vamos mover para o período de transição. Né? O que eu faria hoje era lidar com dois textos, eu vou lidar com um, só vou apontar o outro, que eu não vou ter tempo, eu acho, né, para entrar em detalhes no segundo texto, e eu começo com esse texto próxima vez que a gente estiver junto para esse fim. Ok, então vamos ao primeiro texto, e esses textos, irmãos, eles, claro, por natureza, eles acabam apresentando alguma, entre aspas, dificuldade. Mas volto a insistir, a dificuldade é simplesmente se nós lermos fora do contexto. Ok? Então, primeiro versículo. Lucas capítulo 11. Abra comigo em Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 13. O Senhor ensinando seus discípulos a orarem.
Versículo 13 diz assim: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Com todas as letras para os seus discípulos. Se você pedir ao Pai o Espírito Santo, Ele vai te dar o Espírito Santo. Né? Bem, não é difícil encontrar pessoas hoje, livros hoje, que dizem a mesma coisa. Não, você tem que pedir pelo Espírito Santo. Então, antes de entrar nessa questão, vá às epístolas, você consegue achar um versículo, um meio versículo, um quarto de versículo, alguma coisa que dê essa instrução lá? Parece que não. Né? Então, como é que a gente entende isso? Isso é uma coisa específica do período de transição. O irmão Campbell Morgan diz isso, o irmão Scofield diz isso. Isso é uma coisa específica para o período, né, da pomba com o raminho de oliveira novo no seu bico. E é fato. Né? Se eles tivessem pedido, o Pai teria concedido o Espírito a eles. Mas, penso eu, que seria concedido nos moldes do Antigo Testamento. Ainda não podia ser nos moldes do pós-ascensão, pós-glorificação do Senhor. Né? Mas o fato é o seguinte, o Senhor deu essa instrução. Por quê? Porque a obra de redenção já tinha começado. Vocês observaram, eu não chamei atenção para os irmãos, mas daqueles exemplos todos que mencionamos no Antigo Testamento, em nenhum deles, quem recebeu o Espírito, ou foi tomado por conta do Espírito, nenhum deles eles pediram. Não era necessário pedir. Deus tinha uma obra para fazer. Uma obra que só Ele pode fazer. Então, Ele, vamos dizer assim, tomava as rédeas da situação. Como? Enviava seu Espírito. Seu Espírito, né, capacitava aqueles homens a realizar a obra. Eles não precisavam pedir. Né? Mas aqui o Senhor diz assim, se você pedir, Deus vai te dar. Mas era uma coisa específica para esse período. Né? Não temos nenhuma razão para pensar que isso se estenda para frente. Mais do que isso, não temos nenhuma evidência de que eles tenham pedido. Ao contrário, né? O irmão Scofield, com razão, ele diz assim, não. Aliás, temos evidências de que eles não pediram, porque eles não haviam recebido o Espírito Santo. Eles não haviam recebido o Espírito Santo. Então, eles não pediram. Não é de admirar, o versículo quando nós começamos, assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador. É como se o Senhor, naquele momento de despedida, falou assim, olha, falei para vocês, vocês podiam pedir, Deus daria. Daria nos moldes antigos. Isso não aconteceu. Deixa comigo, porque agora eu vou pedir. E Ele vos dará outro Consolador, mas nos novos moldes, para que esteja para sempre. E Ele estará, do verbo que não estava, em vós. Então, isso ainda é futuro naquele momento. Se o Senhor for crucificado na sexta, aquilo é quinta-feira de noite. De acordo? Durante ao que nós entendemos como a última ceia. Então, irmãos, esse é um versículo que os irmãos precisam considerar com cuidado. Porque daqui a pouco aparece alguém, tem gente a rodo por aí. Não, tem que pedir, tem que clamar, vai para o monte, vai para não sei aonde, não sei o quê. Não sei de onde eles tinham essas coisas, mas tudo bem. Né? E clama, e aí abre, eu já vi vários lendo, né? Muitos irmãos falando isso. Temos que pedir. Invariavelmente, o versículo que eles citam esse. Realmente não tem outro. Não tem outro. Né? Mas onde que aparece esse versículo? Em que contexto aparece esse versículo? Precisamos ler a palavra de Deus com entendimento, com sabedoria. Pedir que o Espírito fale conosco e nos instrua. Ok. Segundo texto, do qual nós não trataremos hoje, mas eu vou, né,
dar para casa. Isso é uma coisa que a gente gosta de dar, né? A gente gosta de dar para casa. Manter os estudantes ocupados durante a semana. Os meus não fazem os para-casas que eu mando, né? Depois eles se arrependem, mas tudo bem, isso é outra conversa. Mas os irmãos eu tenho certeza que vão fazer porque é um para-casa gostoso. Não sem suas dificuldades, mas... O texto é João capítulo 20, versículo 19. É domingo de ressurreição. Só que no final do dia, neste dia, de manhã, o Senhor apareceu a Maria Madalena, apareceu um outro grupo de mulheres, apareceu a Simão, apareceu aqueles discípulos na estrada para Emaús. E agora, à noite, ele, mais uma vez, aparece agora esse grupo de discípulos, possivelmente, creio eu, que são os 10 apóstolos. Judas já não estava mais lá, né? E Tomé optou por não estar lá, né? Então vamos lá, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Alguém já disse que o Senhor precisou, né, desejar-lhes ou enviar-lhes paz 2 vezes, né? Porque talvez a última coisa que eles tinham e o que eles mais precisavam naquele momento era de paz. Eles estavam naquele momento de muita apreensão. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos pular o 22 por enquanto. 23. Se enviar, fazer o quê? Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Parece-me, irmãos, que essa ordem é para os apóstolos do Senhor. Ok? Nós não temos muita clareza, né, de que isso seja uma coisa para todos, para a igreja como um todo, e para eles, com certeza, né? Basta dizer que ao longo da história da igreja, a igreja católica se apossou, né, dessa verdade, assim, aqui quem manda sou eu decido quem perdoa, quem não perdoa, né? E o Papa, se não perdoasse, meu amigo, significava condenação mesmo. Assim pensavam eles. Acho que a base deles é esse texto. Muito bem, mas vamos para o lado positivo. O Senhor lhes deu essa incumbência, né? Era o período de estabelecimento da igreja, de transição da igreja, de realmente de criação da formação da igreja. Capítulo 2 do livro de Atos. E para essa tarefa específica, então agora vamos entender melhor o versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, por que esse texto apresenta seus desafios, né? E eu vou deixar isso para vocês pensarem, meditarem durante a semana, e depois voltaremos a isso, se eu permitir, próxima vez. Para entender a dificuldade, nós vamos abrir em João capítulo 7, vai ser o nosso último texto de hoje. João capítulo 7. Festa dos Tabernáculos. Versículo 37. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, que festa? Festa dos Tabernáculos. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Lembra um pouco a conversa do Senhor com a mulher samaritana em João capítulo 4. Né? Não sem razão. Agora, a explicação que João
ela é fundamental. Lembrando, os irmãos, provavelmente o Evangelho de João foi o último texto a ser escrito no Novo Testamento. João escreveu o Evangelho de João depois de ter escrito Apocalipse. Então é o seguinte, ele escreveu esse texto provavelmente ao final do primeiro século. Né? Então, ao final do primeiro século, é como se ele falasse assim, não, eu preciso explicar isso aqui. Né? Então a explicação vem no versículo 39. Isto disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Irmãos, há um spoiler aqui. Qual que é o critério para receber o Espírito Santo? Aos que nele crescem. Tão simples, tão direto, tão abrangente, tão geral quanto isso. Aos que crescem. Ok? Mas por quê? Por que é diferente do Antigo Testamento? Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado. Observe, isso aqui já está ao final do ministério do Senhor. Provavelmente, isso aqui, quando o Senhor disse essas palavras, foi depois de Lucas 11, versículo 13. O Espírito não havia sido dado. Em que sentido? Em termos gerais, definitivos, de habitação, de filiação. E há razão para isso, e essa é a chave. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então o Senhor precisa ser glorificado para então dispensar o Espírito Santo e conceder o Espírito de habitação. Então, com esse texto e o texto de João 20, a gente começa a perceber a dificuldade que isso potencialmente cria. Então, o Senhor diz assim, soprou sobre eles e se recebeu o Espírito. Então, a pergunta é, o Senhor já havia sido glorificado? Aí nós temos duas opções. Se dissemos que sim, então temos que entender o que significa essa glorificação, porque ele ainda estava no período dos 40 dias. Aliás, estava no início do período daqueles 40 dias, porque era o primeiro dos 40. Era o domingo de ressurreição. E se dissermos que não, né, que ele soprou e disse recebeu o Espírito Santo, aí nós temos que explicar, porque o texto é tão direto. Então vocês percebem que aí existe algo que precisa ser entendido melhor. E há várias explicações, não necessariamente iguais, mas isso mostra que realmente esse texto tem seus desafios. Então, o dever de casa é meditar a respeito disso. Tenta entender, vê se você consegue. Se você tivesse, nós não precisamos, mas se você tivesse, né, que fazer uma opção, qual seria a sua opção e por quê? Né? Então, uma justificativa é importante. Né? Lembrando sempre que, independente do que seja, esse evento de João 20 ocorreu no período de transição e que a maneira de recebermos o seu Espírito não é o Senhor soprando sobre nós, é crendo nele. João nos disse isso. Final do primeiro século, a coisa já estava estabelecida. O modus operandi já estava oferecido. E ele disse, olha, os que haviam de receber, todos, não tem a palavra todos no nosso texto, mas a ideia é essa, está implícita, todos o que nele crescem. Amém? Bom, vamos encerrar com a segunda citação que eu prometi aos irmãos. Essa citação se eu achar vai ser bom, né? Essa citação é do Scofield, 1899, no livro dele, belíssimo livro, a respeito do Espírito Santo. Veja o que ele diz. Ao invés de ensinar os crentes de hoje que eles não têm o Espírito, a menos que tenham passado por alguma experiência após a conversão, ou que podem obter o Espírito pedindo ao Pai, como foi no interregno entre o batismo e a crucificação de Cristo, ou que muitos devem perseverar unânimes no mesmo lugar, abre aspas, prostrados sobre seus rostos diante de Deus, fecha aspas, a fim de receber o Espírito, ou que aqueles, né,
ou que eles não podem receber o Espírito até que estejam, abre aspas, completamente consagrados, ou completamente rendidos, fecha aspas. Ao invés disso tudo, deveriam-se ser solenemente alertados para a responsabilidade que pesa sobre aqueles cujos corpos já são templos do Espírito Santo. Aqueles que são membros do sagrado corpo de Cristo. Os crentes devem ser exortados a não entristecer o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção, Efésios 4:30. E a perceber as gloriosas possibilidades de bênçãos que estão latentes nesses fatos. Então, esse é o desafio. Né? Entendemos que o Espírito nos foi dado, cremos no que foi nos dado. Então, a questão é assim, posto que ele nos foi dado, qual que deve ser o nosso caminhar? Né? Qual que deve ser a nossa atitude? O Espírito nos foi dado, qual que é a obra do Espírito? O Senhor declarou qual que seria a obra do Espírito. Olha, ó, ele me glorificará. Ele explicou como que o Espírito é glorificado. Porque ele há de receber o que é meu e o há de comunicar. Então, a obra do Espírito é lançar a mão de tudo que é verdade na pessoa do Cristo glorificado, que está de destra do Pai, e tornar aquilo uma experiência possível, vivível, experimentável, cada um de nós. Ele pode fazer isso. Não tente esticar sua mão até o trono para pegar alguma coisa, que o seu braço não é tão longo quanto você imagina. Então não existe esse negócio de reivindicar, né, de dar ordens para Deus. Não, mas é o Espírito que faz isso. E faz isso de bom grado, porque ele foi dado para isso, né? Para tomar daquilo que é do Senhor e tornar isso uma verdade experimentável para nós, uma experiência. Foi para isso que ele nos foi dado, para que nós não vivamos uma teoria de vida cristã, mas uma vida cristã de fato. Que o Senhor nos abençoe. Considera o dever de casa ao longo da semana. Se o Senhor permitir, continuamos no domingo que vem. Se houver outras demandas, será outro irmão ou outro assunto, não sei. Aí está nas mãos do Senhor. Vamos dar graças ao Senhor. Senhor, nós te bendizemos por essa manhã mais uma vez, Senhor, pela tua bondade em falar conosco, em nos instruir, em nos convencer. Pai, aquilo que for teu, que permaneça. O que for do homem, que seja esquecido para sempre. Senhor, nós não temos interesse em andar em coisas que sejam nossas, mas nós precisamos tocar nas realidades do Senhor. E só o Senhor pode abrir os olhos dos cegos. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê luz, prosseguimos com sabedoria, Senhor, nesse mundo tão perverso. Que sejamos como luzeiros nesse mundo, como diz a tua palavra, para a glória do Senhor. Senhor, guarda-nos ao longo do restante desse dia, na semana que tem início. Conduz-nos, protege-nos, livra-nos do mal, guarda-nos do maligno, Senhor, e conduz os nossos passos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.